Noite informativa, damos sequência às notícias, à informação, portanto, no canal STV Notícias, e nesta nossa primeira meia hora, 45 minutos, sensivelmente, vamos analisar alguns assuntos que são, portanto, candentes e alguns assuntos pontuais, como, por exemplo, este comunicado do Conselho de Ministros que foi recebido ao longo do Jornal da Noite da nossa redação, ao longo desta noite, e para tentar olhar para este assunto e para outros assuntos eleitos para esta noite, tenho como convidado o Dr. Adelino Buc. Muito boa noite, bem-vindo. Obrigado, boa noite. Dr. Buc, esta notícia apanha praticamente todo o país em contramão. Não era expectável, não se esperava de facto que 43 concidadãos nossos pudessem perder a vida desta forma, portanto, tão trágica e tão cruel. É verdade. Boa noite, senhores telespectadores. É preciso lamentar esta tragédia que aconteceu na província de Tete. É preciso recordar que já tivemos uma tragédia mais ou menos da mesma magnitude na província de Maputo, e aconteceu ao nível da DOCA. Exato. Onde morreram também muitas pessoas. Algumas foram sendo encontradas ao longo do tempo porque foram arrastadas pelas águas. Lamentar este incidente. E eu penso que deveríamos, como sociedade, mostrarmos a nossa solidariedade com estas vítimas. Entre as vítimas aqui, de acordo com este comunicado do Conselho de Ministros, até constam crianças, não é? O que significa que a coisa deve ter uma magnitude muito forte na onde isto aconteceu. Não deve haver mãos a medir. Também notar que o próprio Conselho de Ministros manifesta aqui uma grande preocupação e mandata para lá os membros do Conselho para ver se conseguem ajudar a minimizar o impacto do que está a acontecer. Mas, efetivamente, neste momento, a única coisa que podemos fazer é lamentar e apelar a uma solidariedade maior com as vítimas. Tudo o que for possível fazer-se para que o sofrimento seja minorado, que seja feito. Se calhar apelar aqui também a alguma ajuda para provir medicamentos e outro, porque trata-se de um tipo de acidente que não é normal, não é? Queimaduras com combustíveis. É algo. Estamos a falar que, ou melhor, o comunicado do Conselho de Ministros refere que 110 pessoas, entre adultos e crianças, estão neste momento internados. Exatamente. Portanto, como resultado deste Exatamente, o que significa que, se calhar, o número de mortos poderá eventualmente vir a subir, tendo em conta a magnitude do acidente. Realmente é uma coisa incrível, quer dizer, a nossa sociedade está sendo flagelada por todos os lados. É fome, é trovoada, é ventos fortes, tudo acontece connosco. Não sei o que está acontecendo. Nesta plaga chama atenção também a sociedade para evitar determinadas práticas que definitivamente não são. Não, é verdade, Hermínio. Simplesmente, neste momento de dor, não é tão viável estarmos a chamar a atenção sobre as práticas corretas ou incorretas, não é? Podemos, em outras ocasiões, termos a oportunidade de analisar este facto. Hoje penso que devemos nos solidarizar com as famílias que ficaram enlutadas, com as vítimas que estão hospitalizadas, e apelarmos à solidariedade e, sobretudo, as mãos do pessoal de saúde. Pois, Dr. Buc, eu vou pedir, portanto, que retenha o seu raciocínio, porque nós vamos estabelecer agora um contacto com a província de Tete, mais especialmente para o Hospital Provincial de Tete, onde vamos falar com a doutora, portanto, Verónica de Deus, está em linha neste momento. Muito boa noite. Bem-vindo. Estamos a receber, neste momento que estamos a falar, está a chegar uma ambulância com outros feridos. Já recebemos até este momento 86, no total 86 feridos, dos quais 76 adultos, 10 crianças e 2 mulheres grávidas. Desses todos, 28 deles são graves. Mas é como eu dizia, neste momento que estamos a falar, está a chegar uma ambulância, então este número vai mudar. A informação que temos no local foram feridos 110 pessoas e dessas 43, cerca de 43
perderam a vida no local. E quais foram as causas deste incidente? Não tem, aliás, causas, tem informações não ainda fidedignas. Havia lá no local um caminhão de tanque externo com combustível avariado e as pessoas assaltaram o caminhão, digamos assim. E não sei o que aconteceu, explodiu. Da explosão, as pessoas ouviram a explosão e muitas se deram ao local para ir assistir à explosão e acabaram sendo feridas. Quando iam ver o que estava acontecendo, quando viram, estrondo que aconteceu de repente. E doutora, qual é a capacidade do Hospital Provincial de Tete e também qual é a capacidade da morgue para albergar os corpos? A nossa morgue tem uma capacidade de 6 corpos para adultos e mais umas caixinhas para as crianças. Em termos do hospital, temos 425 camas, mas neste momento as camas que são mais usadas e já estão esgotadas são as da cirurgia e ortopedia, que já estão esgotadas. Os nossos cuidados intensivos, já aumentamos mais camas por causa desses graves, porque os nossos cuidados intensivos temos 4 camas e neste momento estão 6 camas e mais camas vamos colocar por causa dos feridos graves. E os outros corpos que ainda estão a recolher no terreno, qual vai ser o encaminhamento, doutora? Penso que vão ficar pelo moativo. Aqui não recebemos nenhum corpo sem vida. E o Hospital Provincial foi obrigado, ou a Direção Provincial da Saúde foi obrigado a mobilizar equipes extras de saúde para poder dar cobrimento a essa situação. Recebemos a primeira informação, por volta das 16, que havia esse problema. Obrigamos todas as forças vivas do hospital, estamos todos cá, todas as especialidades, os estudantes inclusive, estamos todos cá no hospital. Estamos a falar de quantos médicos e até outros auxiliares? Assim, de vista grossa, todos nós, acho que passamos mais de 50 pessoas que estamos aqui a trabalhar. Mais de 80, inclusive, somos muitos. Atendendo, imagino, o grau de queimaduras, pode-se prever o aumento do número de óbitos? Estamos a prever, infelizmente. Tudo estamos a fazer para minimizar este número, mas não sabemos. Está nas mãos de Deus. E o material hospitalar, estão a falar de soros e outros tipos, temos em quantidade suficiente a nível da província? E quero aproveitar e enaltecer os nossos parceiros de cooperação, das organizações não governamentais, nossos parceiros e também as clínicas privadas, estão todos aqui a apoiar esta causa. Falou também de uma mulher grávida. 2 mulheres grávidas, graves, estão no grupo dos graves, das queimaduras graves. Pois bem, aqui é a intervenção da doutora Verónica de Deus, médica do Hospital Provincial de Tete, em conversa com o jornalista Ricardo Machava, dando mais ou menos, portanto, o cenário do que se vive, portanto, na província de Tete, mais precisamente no Hospital Provincial de Tete. Esta é uma situação crítica, onde mulheres grávidas também, portanto, estão lá, portanto, enfermas, mas um dos maiores problemas se calhar tenha sido esta curiosidade dos populares depois de ouvirem a explosão, ao invés, portanto, de fugirem dela, de se afastarem, aproximaram-se e criou danos maiores. E este é o defeito da nossa sociedade. Portanto, quando há um problema, as pessoas tendencialmente procuram chegar próximo de onde está a acontecer alguma coisa. E nestes casos, o fogo é algo que se propaga com muita facilidade e eu penso que se calhar acompanhado de ventos que se fazem sentir, a coisa piorou. E se calhar é por aqui onde se pode perceber a existência de crianças neste meio, que são pessoas muito mais curiosas do ponto de vista, olha, imagens que estão-nos a mostrar das queimaduras são terríveis mesmo, é muito difícil. É muito lamentável isto que está a acontecer. Neste momento, a capacidade de resposta, portanto, por parte do Hospital Provincial e também do Hospital de Moatize. Não, é preciso louvar o facto de as clínicas privadas, ao nível da província de Tete, estarem a solidarizarem-se com este incidente, a mobilização dos recursos humanos a todos os níveis estarem a responder. Portanto, é de louvar este esforço, o que significa que, de facto, aquele sentido de solidariedade nossa aqui vinga. É importante, as causas que levaram estas pessoas a chegarem a este ponto, neste momento não são muito relevantes. O relevante é salvar as vidas, de modo a que as pessoas possam recuperar a sua vida normal.
Pois bem, nós voltamos aqui a repisar sobre o facto da nossa sociedade, dos nossos concidadãos em situações desta natureza. O combustível é extremamente volátil. Exatamente. É preciso evitar. Portanto, os caminhões cisternas estão em movimento. Já assistimos no Porto da Beira, em algumas circunstâncias, portanto, na Doca em Maputo, e agora, infelizmente, esta situação, portanto, em Tete. Os caminhões cisternas não são para brincar com eles. Não, qualquer maltrato pode provocar, portanto, fatalidade, como agora reparamos. Aliás, estes meios, normalmente até vem lá escrito inflamável, altamente inflamável, quer dizer, com uma chamada de atenção, com chamas, etc. É preciso realmente que a gente aprenda a interpretar os sinais que existem nos meios, nos lugares onde circulamos, porque só assim é que podemos evitar estes males piores. Mas, infelizmente, neste momento, vamos nos concentrar na tentativa de nos solidarizar com estas pessoas que estão a sofrer gravemente. Uma queimadura é uma coisa extremamente dolorosa do ponto de vista dos efeitos, e ninguém, por maior inimigo que seja, não gostaria de vê-lo na situação em que estão estas pessoas. A pronta resposta que o Governo, portanto, está a dar ou está a demonstrar, portanto, perante esta situação, demonstra o elevado grau, portanto, de responsabilidade. Eu penso que sim, sobretudo, eu penso que é preciso, aqui neste caso particular, é preciso louvar a própria intervenção local, o nível de mobilização que foi capaz de fazer a província de Tete, mobilizando para além dos serviços públicos aqueles serviços que são de particulares e privados, portanto, para atenderem a esta tragédia. Eu penso que estão realmente de parabéns os cidadãos residentes na província de Tete que se juntaram a esta tragédia para minimizar os seus impactos. Portanto, ao nível central também mostra-se claramente o nível de sensibilidade que se tem. Eu penso que o Governo mandata aqui a Ministra da Administração Total e Função Pública, se calhar por causa daquele papel que tem na área de calamidades naturais, portanto pode operacionalizar outros recursos para apoio, etc, com o Ministro dos Transportes para ajudar no que for necessário na mobilização dos meios, etc. Eu penso que é hora de nos dar a mão, é uma hora de nos consolar mutuamente, é uma hora difícil para todos nós moçambicanos. Pois bem, só para recordar aos telespectadores que foi registrado hoje, dia 17 de novembro, um incidente na localidade de Capirizangue, no distrito de Motice, província de Tete, e os dados preliminares, segundo também, portanto, o comunicado do Conselho de Ministros e a intervenção da Dra. Verónica de Deus, médica do Hospital Provincial de Tete, dão conta de morte de cerca de 43 pessoas e mais de 110 sofreram queimaduras de diferentes graus. O incidente aconteceu quando cidadãos tentaram tirar o combustível do caminhão, portanto, tanque. Com o aquecimento, o caminhão pegou fogo, tendo originado a morte, segundo dados em 110, e entre as pessoas estão adultos, crianças e também, portanto, 2 mulheres grávidas. Foram mobilizados pelo local ambulâncias e pelo médico para socorrer as vítimas. Os feridos estão evacuados para o Hospital Provincial de Tete. O governo moçambicano lamenta a perda de vidas humanas e o ferimento destas, portanto, 100 pessoas e está a providenciar todo o apoio necessário para salvar vidas e confortar as famílias dos perecidos. E todo o apoio nesta circunstância é necessário. É bem-vindo. Todo o apoio é bem-vindo, não interessa de onde é que vem. Neste caso a iniciativa é do Governo, mas eu penso que nós todos como sociedade devemos nos mobilizar para oferecermos o nosso apoio, o nosso carinho às pessoas que muito bem necessitam de uma voz amiga, de um abraço solidário. Portanto, estamos num momento em que tudo vale para ajudar as pessoas a saírem desta situação, porque isto são das tais coisas, estas são as imagens
do que aconteceu, mas por detrás de muitas destas pessoas há muito mais gente que vai ficar afetada por causa do estado em que se encontram estas pessoas, por causa das pessoas que morreram, etc, etc. Então é preciso de facto haver uma grande mobilização, é preciso que haja pessoas voluntárias, psicólogos para ajudarem as pessoas a perceber que isto é uma tragédia, aconteceu, vai passar e a vida continua, mas é necessário que nos façamos sentir como sociedade, uma sociedade solidária neste momento desta grande tragédia. Pois bem, este é um assunto que nós vamos acompanhar ainda ao longo da noite informativa e nas próximas sessões de notícias aqui na STV. Para já as imagens são muito fortes, muito chocantes e nós pedimos também, portanto, desculpas aos telespectadores mais sensíveis, portanto, pelo impacto que estas imagens possam eventualmente ter provocado. Vamos olhar agora para um segundo tema de análise aqui na noite informativa, que tem a ver, portanto, com o Governo, que assume capacidade para pagamento da dívida. O Governo assumiu que não tem capacidade de fazer pagamento de dívidas comerciais entre 2017 e 2022 e pede apoio contínuo de credores multilaterais, sobretudo o Fundo Monetário Internacional, no sentido de injetar recursos que vão permitir o retorno da confiança dos investidores e o fim da crise económica, mesmo antes da realização da auditoria às dívidas. Na semana passada, o Governo contratou 2 empresas que formam o chamado Grupo Global de Debenturistas de Moçambique, com o objetivo de renegociar as dívidas públicas e recuperar a confiança dos credores. Mas estes impõem uma condição: a conclusão da auditoria internacional às dívidas, daí que se recusam a renegociar enquanto tal condição não for satisfeita. Em resposta, o Ministério da Economia e Finanças emitiu um novo comunicado em que assume que a deterioração da situação macroeconômica e fiscal em Moçambique deixa o governo sem capacidade de fazer pagamentos a credores comerciais externos em 2017 e com muito pouca capacidade de fazer pagamentos até 2022, mesmo sob um cenário otimista. Face a estas restrições, apelo ao apoio contínuo de credores multilaterais e oficiais que se devem juntar a outras medidas orçamentais para colmatar o déficit de financiamento. Uma das principais prioridades do governo é facilitar a retoma, o mais rápido possível, do apoio financeiro do Fundo Monetário Internacional, que por sua vez é necessário para desbloquear outros recursos financeiros de fontes oficiais e multilaterais. A retoma do FMI e de outros financiamentos oficiais e multilaterais é vista como forma de restabelecer a confiança no metical e nas políticas de ajustamento econômico e estrutural do governo. O governo entende que a ajuda seria o primeiro passo para criar uma base estável para as grandes quantidades de investimento direto estrangeiro necessárias nos próximos anos, de modo a impulsionar a exploração de gás e outros recursos naturais. Pois bem, o Governo a assumir a capacidade para o pagamento da dívida. Dr. Buque, aqui há uma grande engenharia, uma grande matemática que o Governo tenta fazer. Entretanto, quer o FMI, quer os principais financiadores do Governo do Estado moçambicano, mantém, portanto, essa palavra de que apenas depois da realização da auditoria internacional. É verdade. Eu penso que, do ponto de vista, é preciso parabenizar o Governo por esta exposição pública em relação àquilo que é o estado financeiro que se vive. E a declaração de incapacidade revela uma grande responsabilidade, porque é neste momento que é preciso recalendarizar tudo que há de vir por aí, porque podemos debater o estado de agora e depois, no princípio do ano, e não tendo havido nenhuma operação, nenhuma atividade económica de relevo que justificasse a captação de receitas, mas os credores virem exigir determinados pagamentos. O governo adianta-se informando da sua incapacidade. Eu penso que é uma atitude extremamente louvável, é uma atitude responsável, independentemente das causas que originaram estes problemas, mas este facto de que, não havendo injeção de capital, não havendo atividades
económicas de relevo que justifiquem a captação de receita, o Estado não estará em condições de pagar qualquer que seja a dívida. Eu penso que é de louvar o Governo, e pensamos nós que esta mensagem, penso eu pessoalmente que esta mensagem é uma mensagem muito forte para fora, mas deve ser também replicada para dentro de forma bastante responsável, para a sociedade começar a assumir que, de facto, temos problemas sérios. Cada um deve fazer alguma coisa para poupar o pouco que tem e saber fazer o uso correto do que tiver. Só assim é que a sociedade poderá avançar. Aliás, é preciso rebuscarmos aquela mensagem do tempo da Revolução de contar com as nossas próprias forças. É importante. Não havendo uma resposta eventualmente satisfatória por parte dos financiadores em injetar, portanto, dinheiro, valores neste momento, e o Estado demonstrando esta incapacidade, portanto, para o pagamento da dívida, em que situação é que poderemos ficar remetidos? Boa pergunta, mas aqui nós teremos que ser autênticos. E ser autênticos o que é? É não vivermos da aparência, não é? Devemos cortar tudo aquilo que não somos capazes de suportar, porque não temos recursos, e cingirmos-nos àquilo que é objetivamente imprescindível para a nossa vida naquele momento. Portanto, temos que ser autênticos, porque de certeza que não vamos, como sociedade, não vamos acabar. Vamos continuar, mas temos que ser autênticos, temos que deixar de alimentar determinados vícios, determinadas comodidades, temos que esquecer conforto, tudo isso, mas tudo isso passa por uma atitude de cima a baixo, não é? Não só pelo curso, mas também pelo exemplo, pela forma como nós mostramos a nossa preocupação em relação àquilo que está a acontecer. Portanto, aqui o discurso não é muito relevante, mas a prática é bastante educativa para o resto da sociedade, sobretudo quando vem dos grandes dirigentes. Eu penso que isso é possível não usarmos de forma recorrente carros, por exemplo, é possível termos 2 refeições por dia, é possível, já tivemos meia refeição por dia, não morremos, a sociedade continuou, tivemos o tempo em que o repolho foi a nossa salvação. Portanto, estas coisas todas têm que ser equacionadas, é preciso buscarmos o princípio de facto de contar com as nossas próprias forças e não contarmos com coisas imaginárias que não estão ao nosso alcance. A questão da quebra de confiança pode ser tida neste momento como o principal fator, o principal que faz, portanto, os financiadores travarem e exigirem que seja feita, portanto, uma auditoria internacional primeiro, para depois pensar-se num eventual financiamento? Não, repare que eu penso que tudo o que havia por criticar do ponto de vista da atitude do Governo já se fez. Neste momento há uma assunção de todos os problemas existentes e dos outros que hão de vir desta realidade específica. O Governo já está a se expor. Eu penso que é hora de haver uma reflexão por parte dos nossos doadores, por parte dos países que apoiam o orçamento do Estado, porque, salvo se querem nos encontrar numa situação esquelética, quer dizer, no fim destas sanções, porque, do contrário, já não há mais nada a fazer para trazer a credibilidade. O Governo já se expôs o bastante e penso que já não há mais nada para fazer. A única coisa que pode fazer, e acho que devemos fazer todos como sociedade, é realmente eliminar algumas coisas que não são imprescindíveis à nossa vida do dia a dia. E começarmos a ter uma vida, na medida do possível, mais humilde, que não é ostensiva, se calhar,
se calhar até ao mais alto nível, diminuirmos os níveis de escoltas que nós temos, os níveis de batidores que nós temos, poupa-se combustível, poupa-se uma série de coisas. Eu penso que é preciso cortar uma série de coisas que não podemos alimentar, e mesmo que tenhamos capacidade de alimentar, se nós mostrarmos pela prática que estas situações estão sendo reduzidas, talvez a forma de olhar desses doadores pode ser outra, não é? Mas eu penso que o governo de Moçambique já não tem, do ponto de vista de comunicação, mais nada para mostrar que está numa situação aflitiva. Já fez uma abertura e uma demonstração. Sim, portanto... já não se pode exigir mais nada, não é? Eu penso que se era para corrigir, eu penso que o governo já está numa situação de dizer, olha, meus amigos, eu já não tenho mais forças, a não ser que os nossos doadores sejam sádicos, não é? Vamos torcer que eles não sejam, definitivamente. Dr. Buck, eu gostava de convidá-lo a olharmos para o terceiro tema, portanto, o terceiro e último tema de análise para esta noite, que tem a ver, portanto, com o diálogo político no país e também, portanto, o facto dos negociadores terem afirmado que vão avançar com uma nova proposta de lei sobre descentralização. E ainda também o regresso de Simon Makuane ao diálogo, ele que fez parte, portanto, do anterior diálogo e volta agora, portanto, para substituir o doutor, portanto, Pondeca. Gostava de ouvir o seu comentário relativamente, portanto, a esta retoma do diálogo, ao regresso de Simon Makuane e também esta nova proposta de lei que vai ser avançada, portanto, pelos mediadores. Bom, de facto, nós como sociedade sentimos que este processo está sendo bastante moroso, sobretudo quando é um diálogo que se faz no troar das armas, na morte das pessoas, no corte de circulação. É realmente extremamente doloroso para a nossa sociedade. É interessante que esta semana o líder da Renamo veio a público dizer que o diálogo estava sendo bastante lento, o que significa que os próprios atores do conflito já se sentem, de alguma forma, numa situação desconfortável. Eu penso que não tem estado a notar-se nenhuma evolução. Até porque a proposta dos mediadores internacionais foi deixada a quando da interrupção e, passado este tempo todo, só agora é que vão apresentar, e se calhar vão apresentar uma nova versão e saírem para férias, o que significa que vamos ficar com o nosso conflito. Portanto, esta proposta inicialmente deve avançar para o Parlamento e o Parlamento vai encerrar portas. Se for consensualizado. Exatamente. Não, porque o problema está aí, é que há consciência de que este é um assunto urgente. E quando nós temos assuntos urgentes, não temos mãos a medir, não temos hora de trabalho, não temos horário para trabalhar, temos que trabalhar para produzirmos e conseguirmos ganhar o tempo. Não me parece que seja esta a forma como o processo do diálogo está a acontecer. Quer dizer, as pessoas têm horário, têm tempo de folga, têm um repouso, etc. Eu penso que é bastante lamentável o que está a acontecer connosco. Relativamente ao Sr. Makuane, eu penso que vai constituir uma mais-valia para o grupo dele de trabalho, não só para o grupo dele, como para a sociedade de um modo geral, porque tendo sido o responsável no grupo anterior, significa que ele, quer queiramos, quer não, ele tem alguma experiência acumulada que pode transmitir aos seus pares em algum momento de aflição. Eu penso que este rebuscar
ao Macuiana, representa aquilo que não deveria ser feito em circunstância nenhuma, ainda que estivesse lá como um conselheiro, como uma pessoa mais próxima, mas são pessoas que, tendo desempenhado estas funções por longo tempo, não devem estar longe destes processos. Eu digo mais, existem muitas pessoas que poderiam ajudar nestes processos. Estamos a falar de pessoas, por exemplo, como Raul Domingos, que não está no Partido Renamo, mas ele foi um negociador, tem um capital do conhecimento nas negociações, pode ser útil, mesmo ao nível do lado do governo. Estão aí os Teodato Nguanes, estão aí outras pessoas que estiveram durante anos, aliás, meses a fio em Roma, que têm alguma experiência para transmitir neste processo. Eu penso que devemos aproveitar tudo o que existe para que possamos sair o mais rapidamente possível. Quer dizer, o mais rapidamente, como quem diz, não é? Porque já o rapidamente já não há rapidamente. Aquilo que, à partida, todos os moçambicanos viam como uma questão urgente, portanto, que era a paz chegar, e as promessas que existiam, pelo menos nas entrelinhas, hoje já é uma total desilusão. É uma total desilusão. Eu penso que é uma desilusão tal que mesmo os mentores desta crise também se acham, de alguma forma, sei lá, não sei se diria desiludidos, porque quando o líder da Renamo diz que o diálogo está sendo lento, significa que, de facto, alguma coisa não estava nas previsões, não é? Então está a acontecer algo que já começa a fugir ao controle. E isso pode ser mau, porque nós não sabemos quais são as consequências da fuga do controle das pessoas que são aparentemente os mais responsáveis deste processo. Pois, os mediadores têm ou não espaço para tornar este processo mais flexível, ou depende efetivamente dos moçambicanos, como sempre? Não, olha, Hermínio, eu sempre disse e continuo a dizer que este processo é dos moçambicanos. Tudo depende dos moçambicanos, porque os mediadores não têm poder de impor coisa nenhuma. Eles, por exemplo, vamos partir de um exemplo muito recente. Quando eles saíram, deixaram uma proposta. Eu acho que há uma coisa que nós não devemos fazer. Se uma proposta é aceitável ou não é aceitável, eu tenho que me posicionar. Eu não preciso de deixar uma semana, 2 semanas para dizer, não, esta proposta não vai de encontro com aquilo que nós... Temos que nos posicionar, as pessoas estão a morrer. O país está sem circulação, a economia está parada. Então, eu penso que a chave do problema está em nós, moçambicanos. Está nos intervenientes diretos deste processo, do ponto de vista de conflito. Portanto, esta é que é a realidade. Portanto, os mediadores podem tentar facilitar, mas não vai passar disso. Aquilo que forem os posicionamentos nossos moçambicanos é que vão determinar se temos paz ou não temos paz. Em que momento é que teremos paz, se é para amanhã ou se é para daqui a mais uns 2, 3 anos. Por aquilo que podemos perceber das palavras de Mário Rafael, e, portanto, falando ontem no final do encontro, deixou, portanto, transparecer que havia alguma interferência externa, alguma ingerência e alguma fuga de informação, inclusive, durante o momento em que as 2 partes, ou as 3 partes, estivessem reunidas, portanto, no debate. E, se calhar, por via disso, acabaram decidindo os mediadores que não há mais telemóvel, não há mais iPad, não há mais WhatsApp, não há mais nada, portanto, durante a sessão, para permitir que haja maior concentração e um debate, se calhar... Não, porque sabe como é que é? Um mandatário é sempre um mandatário, não é? Muitas vezes até pode ser atentado a fazer uma consulta que pode deitar abaixo tudo o que vinha-se conversando e vinha-se falando. Então, só que não é solução, porque
até vale a pena deixar os celulares presentes com isso tudo para poderem flexibilizar, se calhar. Flexibilizar, porque corremos o risco de termos mais interrupções, mais porque aquilo que o mandatário disse foi desmentido. Então ele tem que, quer dizer, dar um passo à frente, dois atrás. Eu penso que não é solução. Eu penso que deviam trabalhar, na minha opinião, de forma muito aberta, porque vai atrasar mais o processo. Portanto, é uma medida que não me parece que seja um remédio para este caso específico, porque a comunicação, se tivéssemos, do ponto de vista de fuga de informação para os órgãos de comunicação social ou para o público nas redes sociais, até porque poderia ser aceitável, mas do ponto de vista de comunicar-se com as pessoas que os superintendem ou que os assessoram, etc., eu penso que é uma perca de tempo tirar os telemóveis. Pois, doutora Adelino Buck, de qualquer das formas, a paz é algo bastante urgente e que os moçambicanos gostariam de ser brindados antes do Natal, antes do final do ano, portanto, com essa paz efetiva, com o calar das armas, acima de tudo, e que poderia ajudar de alguma forma também a dinamizar a economia de Moçambique e, quem sabe, afastarmos um bocado desta crise. Sem dúvidas. Não tem-se dito de forma reiterada que a paz é a condição sine qua non para nós podermos trabalhar para nós e para podermos desenvolver o país. Portanto, sem a paz não há nada. Ainda que não seja para uma paz efetiva, para passarmos o fim do ano, festas, etc., ainda que não seja efetiva, mas pelo menos que haja um calar das armas, que haja a permissão de circulação normal das pessoas, para irem às suas terras de origem, como é nossa tradição, quando é fim do ano, irmos passar com os nossos familiares, etc. Eu penso que seria uma prenda agradável para a nossa sociedade. Pois, Dr. Buck, é sempre bom tê-lo aqui e ajudar-nos a interpretar os diferentes temas. Hoje foram 3 temas analisados e comentados pelo Dr. Adelino Buck. Nós saímos agora para um brevíssimo intervalo, voltamos já a seguir e voltamos a informação. Até já.